Olá a todos, mais uma vez. Sou a Inês Burmeister. Vou moderar esta palestra em que vamos ouvir o engenheiro Hugo Lopes a falar sobre a extensão do quebra-mar de Leixões, a quem desde já agradecemos a disponibilidade. Se tiverem dúvidas, podem colocar no chat e vão ser respondidas no final. O engenheiro Hugo Lopes é doutorado e especializado em hidráulica, dá aulas no ISEP, e participou em vários projetos costeiros. É o técnico superior de direção de obras e equipamentos da APL. Passo então a palavra. Muito obrigado, Inês. Antes de mais, agradecer o convite. É sempre um gosto voltar aqui a esta casa. Trago-vos hoje, como já foi apresentado, um tema que é um tema que tem sido, digamos, a espaços falado nos últimos tempos. Eu diria que nos últimos 2 anos tem sido falado por diversas vezes o tema do prolongamento do quebra-mar. E, portanto, hoje trago-vos aqui essencialmente um enquadramento, vamos dizer assim, desta obra, pensada numa lógica da engenharia civil, ou seja, mais do que preocupar-nos aqui com os detalhes, vamos chamar, socioeconómicos deste investimento, vou-vos falar um bocadinho sobre a questão da forma como se desenvolveu toda a preparação e todo o planeamento e toda a concepção desta obra, e depois levantar um bocadinho o véu daquilo que vai ser o processo construtivo que já está em curso e que em breve vai começar a ser visto, vamos dizer assim, no local. Portanto, eu creio que já estarão a ver a minha apresentação neste momento. Eu vou então passar aqui sequencialmente esta apresentação. Portanto, ela está naturalmente organizada numa primeira lógica, explicando um bocadinho do percurso até chegarmos ao projeto de execução e depois o que é expectável que aconteça durante a obra. Antes de mais, aqui só 2 a 3 segundos a falar um bocadinho sobre a APDL. Portanto, a APDL, a Administração dos Portos do Douro e Leixões, é responsável por 3 unidades de negócio. Estamos a falar essencialmente do Porto de Leixões, que é o principal, o Porto de Viana do Castelo, secundário, e depois a Via Navegável do Douro. Não era assim na Gênese era apenas o Porto do Douro e o Porto de Leixões. Entretanto, foram também incorporadas na APDL estas unidades orgânicas, estou a referir-me à Viana do Castelo e ao Douro, e portanto são estas as 3 unidades que hoje gerimos de forma perfeitamente integrada. O quebra-mar. O quebra-mar, portanto, como o próprio nome indica, tem como objetivo reduzir a agitação marítima, e vamos tentar perceber o porquê. Porquê é que nós temos a intenção de prolongar o quebra-mar. Ora, a razão principal que motivou esta intervenção tem a ver essencialmente com a forma como a evolução da frota marítima mundial evoluiu nas últimas décadas. Aquilo que nós assistimos foi, de facto, a um crescimento muito acentuado da dimensão dos navios, que levou a naturalmente criar algumas pressões essas que são motivadas por quê? São motivadas essencialmente pelo facto de os maiores navios terem maiores comprimentos, terem maiores larguras ou bocas de navio, e terem maiores calados, ou seja, a altura do navio desde o nível da água até à parte mais baixa da quilha. E isso naturalmente impõe às infraestruturas portuárias, como é o caso do Porto de Leixões, a necessidade de se adaptarem continuamente a estas necessidades. E, portanto, isso exige naturalmente às infraestruturas portuárias que, de forma mais ou menos progressiva, vá aumentando a sua infraestrutura portuária para responder a essas necessidades. Sob pena de quê? Sob pena de naturalmente não poderem receber estes navios, o que significa, de forma muito rápida ou muito direta, a redução drástica da atividade económica desse porto, que normalmente não tem uma valência per si, ou seja, o Porto de Leixões, como qualquer porto, não tem como objetivo principal fazer dinheiro, não. Nós somos basicamente facilitadores da economia regional, da economia nacional e da economia internacional até em alguns momentos. E, portanto, este porto, o Porto de Leixões, é um porto gateway, é o mais representativo em termos do import-export a nível nacional, e, portanto, essencialmente abastece e, no fundo, serve para expedir os produtos que são gerados nas zonas industriais do norte do país. Aliás, não é só do norte do país, vai até à zona centro, até a parte da zona sul, e estende-se para além da nossa fronteira, até Castelo e Leão nós temos alguma ligação importante em termos de operação portuária. E, portanto, esta intervenção, este prolongamento do quebra-mar tem por objetivo, naturalmente, ajustar a infraestrutura portuária de Leixões à dimensão dos navios, que cresceram significativamente, e, portanto, o principal fator ou o principal objetivo é, de facto, incrementar a segurança para garantir a entrada em segurança dos navios e também criar, naturalmente, condições de competitividade para o porto que permitam, de facto, continuar
a ser um porto de referência peninsular e, naturalmente, o segundo porto nacional mais relevante. Estes estudos, já agora, esta ideia de prolongar o quebra-mar não nasceu hoje, nasceu há mais de uma década atrás, com um conjunto de estudos que eu passarei a elencar de forma relativamente sucinta e que basicamente passaram por definir o quê? Definir aquilo que seria o navio de projeto que nós precisaríamos de responder nas próximas décadas. E, portanto, só para dar uma ideia, nós há mais ou menos 10 anos, um bocadinho mais do que isso, fizemos uma intervenção no Porto que passou pelo rebaixamento de toda a bacia portuária para conseguir receber navios maiores, porque os navios foram crescendo, precisavam de mais calado e, portanto, a profundidade que o Porto tinha na altura não era suficiente para responder a essas necessidades. E, portanto, nessa altura, estamos a falar ali no ano mais ou menos de 2007, nós criamos essa intervenção, que foi uma intervenção bastante alargada na área portuária e que permitiu, digamos, restabelecer novamente a resposta que o Porto poderia dar a esses navios. Aos navios que à altura operavam no Porto. Acontece que esses navios cresceram de forma muito significativa. Só para dar aqui alguns valores de referência em termos de movimentação de carga, a carga cresceu cerca de 3% na última década, ok? E se olharmos ao negócio dos contentores, cresceu cerca de 5%. E, portanto, isso digamos, são taxas de crescimento bastante acentuadas, parece que é um número residual, mas não é, porque em termos de volume isto é algo muito, muito significativo. E, portanto, a resposta que existiu na economia mundial, e particularmente no transporte marítimo, foi criar embarcações cada vez maiores, até por economias de escala, que fazem com que nós hoje tenhamos que receber navios muito maiores do que recebíamos na altura. Só para terem uma ideia, nós hoje conseguimos receber menos de 50% da frota mundial. E, portanto, a ideia de nós incrementarmos esta capacidade é, de facto, restabelecermos a capacidade, podemos receber cerca de 70% a 80% da frota mundial aqui em Leixões. Okay? Nunca vamos lutar para receber os maiores navios, isto está fora de questão. Aquela imagem que eu vos mostrava há pouco, nós recebemos navios hoje que andam na casa dos 100 e muitos 200 metros, 200 e poucos metros, tirando os navios de cruzeiro, que esses conseguem entrar aqui com cerca de 300 metros, mas a verdade é que estamos limitados. Portanto, o que nós queremos agora é, no fundo, prolongar o quebra-mar para conseguir garantir que navios na casa dos 300 metros, que é uma fatia muito importante das frotas mundiais, possam entrar em segurança aqui no Porto e, desta forma, naturalmente, promover a nossa competitividade. Para terem uma ideia, como é que se começa um estudo deste género? Nós queremos, no fundo, receber navios maiores, não por uma pretensão nossa, mas porque assim o mercado demanda, e, portanto, o objetivo principal, ou o ponto principal, é começar pelos estudos de navegabilidade, ou seja, perceber, em termos de navegabilidade, em simulador, como podem ver aqui nestas imagens, em simulador foram feitas centenas de testes para perceber, de facto, qual seria a melhor configuração da estrutura a prolongar que garantisse a segurança e a operação destes navios. E, portanto, foram feitas, como eu disse, centenas de navios, inicialmente em ensaios a 2 dimensões, pela BCOM, e depois num centro como este que vocês veem aqui na imagem central, que é um simulador de ponte do Centro Jovelhanos, onde os nossos pilotos e outros pilotos que não do Porto de Leixões fizeram dezenas e centenas de testes para validar, digamos, a solução ou as soluções que poderiam ser viáveis de implementar aqui no Porto. Estes estudos de navegabilidade, que no fundo balizaram de certa maneira aquilo que seriam as necessidades e os requisitos que o Porto teria que ter, seguiram-se, digamos assim, os resultados, naturalmente, e esses resultados apontavam que uma solução com cerca de 300 metros de extensão e com uma abertura de cerca de 20 graus para o oeste, que é mais ou menos aquilo que conseguem ver aqui representado neste 3D, permitiriam incrementar de forma significativa a operação no Porto. Já agora, comparando com as soluções por exemplo, a C1, no fundo, que seria a solução base, haveria uma redução muito significativa em termos de operação dos próprios portos. Seguiram-se então depois ensaios na Faculdade de Engenharia, no Instituto de Hidráulica e Recursos Hídricos da FEUP, onde essencialmente se analisaram, primeiro, em termos de modulação numérica, cenários de ressonância, para perceber se, de facto, estendendo o Porto, haveria ou não haveria condições de abrigo adequadas no interior do Porto, e depois há uma fase também de pré-dimensionamento das possíveis estruturas que poderiam ser construídas. Isto foi uma fase muito preliminar, naturalmente, são estudos bastante longos e que, no fundo, vão bebendo alguma informação que vai sendo recolhida à medida que os estudos vão avançando, e, portanto, seguiram-se ensaios a uma outra escala, que não se poderiam fazer naturalmente aqui no laboratório de hidráulica da Faculdade de Engenharia e que foram realizados no único laboratório que nós temos com dimensão capaz para isto, que é o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, e nesse local, e com essa entidade em particular, uma entidade de grande referência, como todos sabemos, encomendamos um conjunto bastante diversificado de estudos, que já passarei a elencar, onde se incluíram não só ensaios em modelo físico para analisar e para validar a estabilidade da estrutura,
ensaios de agitação para perceber as condições de abrigo que iam ser criadas com essa mesma estrutura, estudos de ressonância que no fundo foram revalidar, se quiserem, aqueles estudos iniciais feitos também na FEUP, e depois de concluídos os ensaios em modelo 2D da estabilidade da estrutura, foram feitos modelos físicos 3D, que já passarei a ilustrar daqui a pouco com um slide próprio. Estes ensaios a 2D, se calhar para alguns já serão familiarizados com eles. Para quem não estiver familiarizado, essencialmente é um ensaio em canal, onde se reproduz à escala toda a estrutura que queremos analisar, e depois é analisada a sua performance, para ver no fundo se ela é estável, se ela é instável, o que é que se pode melhorar, e depois de termos validado esta estabilidade em modelos 2D, é que passamos aos modelos 3D. Eu tenho aqui um pequeno vídeo, vamos ver se ele corre. No fundo ilustra aqui um ensaio intenso, não é? Com uma onda de projeto, para se perceber de facto como é que se comporta a estrutura. Depois, paralelamente, estavam a ser feitos também estudos de agitação, portanto, se conseguem ver aqui na imagem de baixo, e esta vertente, digamos, digital e em webinar, às vezes traz aqui algumas dificuldades. Uma das dificuldades que eu tive é antecipar-se de facto se conseguia ou não ver em casa, espero que sim. Esta imagem que conseguem ver aqui em baixo, que estão marcados aqui estes pontos a vermelho, ilustram os pontos que sequencialmente aqui estão representados e que basicamente comparam o quê? Comparam, portanto aqui nesta linha preta, está marcada a situação da agitação que é medida na parte interior da estrutura antes de construirmos o quebra-mar, e depois para as várias soluções que foram analisadas temos aqui a redução que é conseguida na parte interior. Recordo que o objetivo principal é criarmos aqui uma zona de abrigo que permita que os navios, ao aproximarem-se do porto, possam reduzir de velocidade mais cedo e entrar em segurança na bacia portuária. Em modelo numérico fizeram-se também, como eu já disse, ensaios de ressonância, como aliás já tinham sido feitos também na FEUP, e depois ensaios em modelo 3D, que permitiram validar a estrutura. É muito importante perceber, e para os alunos que já estão mais avançados já terão essa sensibilidade, para aqueles que não o tiverem, perceber que os ensaios em 3D são fundamentais para validar a estrutura, ou a solução estrutural. Porquê? Porque as fórmulas que nós hoje temos para dimensionar estruturas costeiras e portuárias são fórmulas de pré-dimensionamento e precisam de validação em ensaio, em modelo, e portanto foi isso que foi feito naturalmente aqui, e portanto desenvolveu-se todo o programa de ensaios a contar com essa necessidade. Um pequeno vídeo também aqui só a ilustrar aqui como é que se comportam as ondas à medida que avançam na estrutura. Um vídeo muito curto, mas dá para perceber aqui a difração da onda aqui ao rodar. Podem ver. Ok? Seguida então, o segundo estudo que nós desenvolvemos está dividido em três grandes blocos, portanto o bloco estrutura, estabilidade da estrutura, o bloco impactos particularmente do prolongamento nas condições de agitação da Praia de Matosinhos. Porquê? Porque nós sabíamos à partida que um dos objetivos da estrutura era de facto reduzir a agitação na aproximação do porto e, portanto, indiretamente também provoca alguma redução da agitação na zona da praia, e portanto é isso que nós também queríamos validar e fizemos naturalmente com um conjunto bastante alargado de ensaios que incluíram não só a solução dos 300 metros com 20 graus para o oeste, mas também estas 5 alternativas que vocês veem aqui, portanto, basicamente prolongando 300 metros com o ângulo foi a solução depois posteriormente escolhida, a segunda solução em vez de 300 metros com 250, outra ainda mais curta com 200, e não só com abertura a 20 graus, mas também alinhada com a atual estrutura. Fizeram-se a comparação de todas estas opções e verificou-se que, de facto, em termos de comportamento e em termos de impactos, as diferenças eram um pouco significativas, sendo que a primeira solução, portanto a solução dos 300 metros com 20 graus, era aquela que melhor respondia à questão da navegabilidade e à segurança na operação portuária. Também, para responder a uma outra preocupação, que também já é frequente ouvirmos também um pouco na comunicação social, tem a ver com a questão dos impactos a sul da estrutura. Ou seja, o que é que vai acontecer nas praias a sul do Porto de Leixões com a construção do quebra-mar. E aqui reside também um aspecto importante, e eu vou só aqui fazer um parênteses curto, para dizer que aqui não podemos confundir aqui digamos, os impactos de um esporão, por exemplo, ou da estrutura que nós aqui vamos construir. Porquê? Porque o quebra-mar que hoje existe em Leixões tem cerca de 2 km de extensão, sendo que parcialmente essa estrutura ela é porosa, nomeadamente o quebra-mar, a parte sul da estrutura que hoje já existe é porosa. E, portanto, já há muitos sedimentos que cruzam a estrutura nessa altura. E, portanto, quando nós construímos mais 300 metros, não vai haver um impacto no transporte de sedimentos. Porquê? Porque eles já cruzam a estrutura antes de lá chegar. Okay? E, portanto, esse efeito, digamos, muito evidente e que nós vemos ao longo da nossa costa e de outras costas, em que há uma redução importante do transporte
para solta-mar da estrutura. Neste caso em particular não é expectável, os ensaios não mostram isso, todas as simulações que fizemos também o demonstraram, e depois inclusivamente fizemos alguns ensaios complementares a pedido até de um grupo de acompanhamento que foi criado depois já com o projeto desenvolvido, e que no fundo vieram corroborar estas mesmas conclusões de que não vai haver impactos para sul da praia, nomeadamente para sul do Castelo do Queijo, que diria que é o limite da célula sedimentar que é delimitada aqui pelo Porto. A par, então, dos ensaios no ULNEC, nós contratualizamos com um projetista, portanto, neste caso foi a Consulmar, que depois foi apoiada também por uma empresa que se designa Nemos, que tratou da parte do estudo de impacto ambiental, e que basicamente procuraram analisar as condições da vegetação locais, portanto, definiram, já agora, em termos máximos, é sempre um parâmetro que costumam perguntar, qual é que é a onda de projeto. Portanto, a onda de projeto que foi considerada para este dimensionamento foi uma onda com uma altura significativa de 11 metros, por um rumo mais ou menos do oeste, portanto, com um período de retorno de 100 anos, portanto, com uma probabilidade de ocorrência de uma vez a cada 100 anos. E a solução depois, em termos de desenvolvimento, foi pensada em termos de blocos de antifer. Como sabem, em termos de manto resistente, as estruturas costeiras podem-se utilizar diferentes blocos, os tetrápodos, os antiferes, dolos e por aí fora. A opção aqui foi por blocos antifer, são próximos dos cubos, com algumas reentrâncias. Optou-se também por botão de alta densidade, o que permitia também reduzir o peso global dos blocos, o que facilita também depois a parte da operação e da manutenção da estrutura, requer gruas menos potentes, isso também é um aspecto importante. E depois também, já agora, em termos de curiosidade, o talude exterior da estrutura ficou com 2:1, portanto 2 horizontal para 1 vertical, e o talude interior com 1,5 para 1. Isto em termos macros, naturalmente, mas para alimentar este projeto foi preciso fazer uma campanha bastante alargada de estudos, e é isso que eu agora vou passar também de forma relativamente sintética a elencar. Foi feita uma prospecção geofísica para percebermos o que é que lá existe na zona que vamos intervencionar, portanto, não só na zona do quebra-mar, mas também na zona da bacia do Porto. Portanto, eu recordo, para quem conhece e para quem não conhece, introduzo agora, que o quebra-mar vai ter, no fundo, duas obras na mesma empreitada, a obra de prolongar o quebra-mar e a obra de rebaixar o canal. Okay? Portanto, nós vamos rebaixar toda a bacia portuária e vamos também prolongar o quebra-mar. E porquê é que estamos a fazer isto de uma só vez? Pelo facto de que nós vamos utilizar parte do material que vai ser dragado aqui na zona interior, que é essencialmente rocha, vai ser usado para materializar o núcleo da estrutura que queremos construir. Portanto, há aqui uma sinergia, há aqui um lado ambiental importante, que é o reaproveitamento de material, que se não fosse desta forma iria ser despejado no mar. Aqui vamos reaproveitá-lo para materializar, em parte, a estrutura. Claro que vamos dragar bastante mais do que aquilo que precisamos para o núcleo, mas há aqui um reaproveitamento muito importante e muito interessante desse material. Falando dessa prospecção geofísica, que incluiu sísmica ligeira e outras tecnologias, foi feita também um reconhecimento geotécnico, portanto, com sondagens clássicas aqui na bacia portuária, estão aqui marcados estes pontos, que foram os pontos que foram utilizados para a caracterização. Foi feita, isto já para alimentar o estudo de impacto ambiental, uma campanha de arqueologia subaquática para tentar encontrar ou identificar se existiam ou não algum tipo de destroços de embarcações antigas ou alguns restícios de algo que pudesse ter importância arqueológica. Não foram de facto encontrados aqui nenhum destroços, nem nada que indicasse a presença desse tipo de elementos. Foi feita também uma caracterização bastante exaustiva ao nível físico-químico dos sedimentos nas áreas que vamos dragar. Todos os sedimentos que encontramos foram de classe 1 e classe 2, o que permite que eles, depois de dragados, possam ser utilizados para alimentação artificial de praias, se assim desejamos, ou pelo menos para imersão em meio hídrico. Seguiu-se depois também a análise da qualidade da água, que também não evidenciou nenhum tipo de problema. Uma caracterização da macrofauna bentónica, portanto, para quem não está familiarizado, estamos a falar essencialmente de espécies de fauna e de flora no leito oceânico, portanto, que demonstraram também resultados muito interessantes, portanto, com fraca intensidade o impacto da atividade portuária, ou seja, havia muitas espécies que são típicas de zonas pouco vamos chamar, pouco intervencionadas, foram identificadas aqui também na zona portuária. E por fim, isto para apoiar o projeto, foi feito um levantamento tridimensional de toda a área emersa e imersa do quebra-mar e da sua zona envolvente. Aqui podemos ver a cabeça do quebra-mar, levantada com sondas multifeixe, depois com laser na parte emersa, e também na parte interior, aqui um molho que vai ser parcialmente também demolido. Enfim, temos um portfólio bastante alargado de imagens tridimensionais e que traz-vos apenas um pequeno excerto. Com base em tudo aquilo que acabei de dizer, e naturalmente que o tempo não é muito e portanto temos que condensar aqui alguma informação,
A solução que encontramos para o quebra-mar foi, de facto, a solução do prolongamento com 300 metros e para uma abertura para o oeste de 20 graus. À escala, para terem uma noção, isto é o que nós vamos prolongar. Os 2 km que nós vemos aqui e esta estrutura aqui marcada a verde é exatamente o prolongamento que aqui vamos materializar. E de uma forma um bocadinho mais à engenheiro, vamos dizer assim, temos aqui então vista em planta e os perfis transversais da estrutura que aqui vamos construir. Trata-se essencialmente de um quebra-mar de taludes, tem uma superestrutura no topo, à cota mais ou menos mais 13, os blocos antiferro são em 2 camadas e superam ligeiramente a zona de circulação. Para terem uma ideia de escala, o quebra-mar existente está à cota mais 15, portanto a zona de circulação ficará 2 metros abaixo, mas depois estes blocos antiferro são um bocadinho mais altos, o que significa que em termos de cota vai ficar em linha, ou aproximadamente em linha com a estrutura existente. Em termos de peso de blocos, também um aspecto importante, sempre perguntado, a cabeça da estrutura, que é a zona mais frágil, vai ser materializada com blocos antiferro de 800 kN, com densidades de 32 km por metro cúbico, com peso volume de 32 km por metro cúbico, e a parte interior também com blocos de 800 kN. Na zona do tronco da estrutura, que não é tão fustigada a relação do mar, vamos ter blocos um pouco mais leves, vamos dizer assim, blocos de 680 kN, em 2 camadas na parte exterior e apenas uma camada na parte interior do talude. Okay? E, portanto, esta é, de facto, a solução que vamos construir. A parte desta construção, para perceberem aqui o enquadramento, vamos então, toda esta zona que está aqui marcada a cinzento vai ser rebaixada, portanto, vamos passar por uma cota atual que anda entre os menos 10 e os menos 12, vai passar para menos 15,5, portanto, vai ser aqui cerca de 3 milhões de metros cúbicos de rocha, maioritariamente rocha, que nós vamos retirar aqui da zona da bacia portuária, e também teremos naturalmente algum sedimento. Portanto, em termos de proporção, estamos a falar de 3 milhões de metros cúbicos, sendo que cerca de 1,8 milhões são rocha. O restante é material granular, siltes e material granular, e que, no fundo, vamos ter os tais 15,5 nesta zona interior e vamos ter 16,85 ao zero hidrográfico na parte exterior do molho. Para além disso, esta obra da melhoria das acessibilidades também prevê a demolição parcial da cabeça do molho norte antigo, okay, para garantir aqui uma maior abertura na entrada dos navios e desta forma garantir que, de facto, se pode com maior segurança entrar na bacia portuária. Um detalhe apenas, vão ser também demolidos aqui 2 afloramentos rochosos subaquáticos para garantir que, apesar de termos aqui uma franca abertura na entrada dos navios, se houver aqui algum incidente que empurre o navio mais para nascente, temos aqui esse resguardo que vamos procurar demolir. Isto é um trabalho em profundidade, naturalmente, não é um trabalho à superfície, mas para garantir que há aqui uma profundidade suficiente para que os navios possam, se assim for necessário, encostar-se mais para nascente da entrada. Curiosidades, só para ilustrar aqui como é que este processo se vai desenvolver. Eu não vou entrar naturalmente em detalhes sobre o mapa de trabalhos, nem o plano de trabalhos, que era muito fastidioso, precisávamos aqui de algum tempo para o esmiuçar, não é esse o objetivo. Só dar-vos aqui grandes números. Portanto, a obra tem uma duração prevista de cerca de 30 meses. Vai ter que passar 2 invernos, isto é um aspecto muito importante, porque as obras costeiras, como vocês sabem, são construídas de forma mais ou menos sequencial, e portanto, como nós não vamos conseguir construir tudo num ano, vamos ter que garantir que nos invernos a estrutura está devidamente protegida para poder vencer, ou se quiserem, resistir a esses invernos. Portanto, é um dos desafios da obra, é de facto desenvolver todo o plano de trabalhos de forma a garantir que quando chega o inverno a estrutura está devidamente protegida para aguentar esse inverno e na primavera seguinte poder ser retomado todo o trabalho de forma sequencial, sem grandes perdas de rendimento. É isso que se pretende. Temos aqui a falar essencialmente em 3 grandes operações. A primeira é a produção dos blocos. São mais de 6.000 blocos antiferro que temos que pré-fabricar. Temos que prolongar o quebra-mar, esse é o tema que aqui nos traz, e temos que melhorar as acessibilidades. São estes os grandes vetores da própria obra. Como vou começar pelo fim, pela melhoria das acessibilidades, porque no fundo as acessibilidades é que vão alimentar a construção do quebra-mar. Portanto, nós durante o ano 2021 ainda vamos fazer dragagem de sedimentos na zona interior da bacia. Só vamos dragar rocha no próximo ano, portanto não vai ser este ano. E portanto vamos preparar tudo para que no próximo ano isto possa de facto avançar. Como é que isto se vai desenvolver? Portanto, nós vamos começar por, como eu disse, dragar os sedimentos. Estes sedimentos, se tiverem características granulares e permitam ser aproveitados para ser recolocados na deriva litoral, o que nós vamos fazer é usar este local de imersão e vamos depositar os sedimentos aqui neste local e eles depois vão entrar na deriva litoral e vão sendo progressivamente empurrados para sul.
O material rochoso, que não vai ser este ano, mas nos outros anos, que for excedentário, vai ser transportado e vai ser depositado no nosso vazador, que fica a cerca de 2 milhas da costa, para o oeste do molho, e é este o ponto habitual onde nós colocamos todo o material. Em termos de dragas, sem entrar em grandes detalhes, vamos usar dragas de sucção, portanto, para o material mais miúdo, vamos dizer assim, mais sedimentar. E depois, para a parte da rocha, e isso foi também uma sugestão e imposição nossa em termos de concurso, não obrigamos, mas valorizamos a utilização de meios que não explosivos. E, portanto, maioritariamente, o desmonte vai ser feito com uma draga de corte e sucção. Para dar uma ideia, é a maior draga do mundo que vai ser trazida aqui a Portugal. Designa-se por Spartacus, quem tiver curiosidade pode procurar. A empresa DEM, que é a Dredge International, é a empresa responsável pela componente das dragagens e que irá trazer esses equipamentos. E, portanto, irá, no fundo, dragar e, no fundo, desmontar toda esta rocha e transportá-la quer para a cabeça do quebra-mar, quer depois também para o vazador. Em termos de desenvolvimento da obra, temos a preocupação de que toda a obra se desenvolvesse pela parte interior do porto, portanto, sem haver aqui grande intrusão na malha urbana. Portanto, para quem não conhece, todos os caminhões que circulam na área portuária não entram em Matosinhos, nem em Lessa, e entram na VRI, portanto, aquela via dedicada junto ao aeroporto. A entrada é nesse ponto, portanto, todo o transporte se vai fazer por essa via, e depois entra na área portuária pela via de ligação portuária, que é esta que vocês veem. Temos aqui a nossa VCP, a via de cintura portuária, onde vamos ter aqui uma zona de depósito de material e enrocamentos, e depois temos o acesso à obra, que se fará, como eu disse, maioritariamente pela parte interior do porto, com exceção aqui de um pequeno trecho em que nós vamos ter que refazer a via pública para garantir aqui um canal dedicado apenas para o transporte da obra. Okay? Isso vai, no fundo, permitir alimentar toda a obra, não só aqui a zona de estaleiro e depósito de materiais, como também depois a materialização do prolongamento da obra que vai nascer aqui a sul. É apenas um detalhe, portanto, a zona que nós vamos intervencionar na via pública será esta zona que vocês veem aqui. Ainda estamos a trabalhar aqui o detalhe com o município para fechar, digamos, a solução que se vai implementar. A zona de estaleiro de frente para o quebra-mar será este que vocês veem aqui marcado em vermelho, e aqui uma particularidade é a construção aqui de um cais provisório. Nós vamos dar prevalência, sempre que possível, ao transporte de mercadorias por via do cais provisório, portanto, via marítima, daqui da zona do depósito de enrocamentos até à frente da obra, e, portanto, este cais provisório é absolutamente imprescindível, não existe, vai ser construído também ao abrigo desta obra. Para dar uma ideia também em termos de transporte, portanto, temos aqui um exemplo de enrocamentos depositados aqui numa zona terraplente, depois ele é carregado para um batelão, e esse batelão fará o transporte para o tal cais provisório, e depois do cais provisório será transportado para a frente da obra. Okay? Esta é a forma como se prevê que seja feita o transporte. Ainda que poderá não ser a solução preferencial, mas poderá também haver a necessidade de transportar cubos antifé para a frente da obra, usando também os batelões que o transportarão para esse local. Como é que se vai desenvolver? Portanto, na zona de ligação, vamos dizer assim, na zona de ligação com a estrutura existente. Portanto, isto é um quebra-mar que já existe hoje, o quebra-mar destacado que existe na frente do quebra-mar atual, portanto, na extremidade sul. Vai ter que ser parcialmente desmontado para fazer a concordância com a estrutura nova, através de plataformas, com gruas, como vocês veem aqui. Depois, a parte da materialização do quebra-mar em si vai ser feita por via marítima. Dizia-vos eu há bocadinho que parte da rocha que vai ser desmontada com a draga de corte e sucção, a tal Spartacus, vai ser transportada por batelão para este local, e depois, por abertura do fundo deste batelão, nós vamos materializando, digamos assim, o núcleo da estrutura. Isto vai avançar de forma relativamente rápida, até chegarmos a algo como vem aqui, que é, a partir de certo ponto já não conseguimos transportar nem construir por via marítima, teremos que o fazer por via terrestre, portanto com o auxílio naturalmente de gruas e escavadoras, que irão fazer a materialização sequencial de toda a estrutura, e eu vou mudando aqui os slides e vão vendo que as camadas se vão acumulando, e no fundo se vai construindo, em primeiro lugar, naturalmente, a componente externa, ou só a barlamar da estrutura, portanto, aquela que terá que resistir à estação marítima, aqui do lado oeste, e só depois, progressivamente, a zona de sota-mar, menos exposta à agitação e, portanto, com alguma folga, vamos dizer assim, em termos de resistência. Depois, isto será uma plataforma de trabalho onde se vai materializando toda a estrutura, e só no final é que vamos construir a tal superestrutura em betão, que irá permitir ter uma zona de circulação direta. Em termos de animação, e para fechar aqui a minha intervenção, mostrar-vos aqui sequencialmente aqui uns 3Ds que foram gentilmente cedidos pelo consórcio que está responsável pela construção da obra,
que ilustram exatamente a forma como a obra se irá desenvolver. Portanto, eu vou passando aqui sequencialmente. Portanto, temos uma primeira fase em que estão a ser colocados aqui os blocos anti-fé no extradorso. Isto vai ser construído até à zona da cabeça, para proteger, de facto, toda a zona sensível da estrutura. Para vencer o inverno, será necessário construir aqui uma barreira de proteção para o inverno, naturalmente, enquanto que a parte interior ainda continua relativamente fragilizada. Portanto, vai ser reforçado, como eu digo, só parte do oeste e parte da cabeça. E depois, só numa fase posterior, é que esses blocos aqui que estiveram na zona de proteção é que vão ser transportados para o manto, materializando as duas camadas de blocos anti-fer. A zona da superestrutura até à zona do enraizamento. Aqui um detalhe que eu não falei antes, mas posso falá-lo agora, que é a cota de circulação da estrutura atual é diferente da cota de circulação da estrutura que se vai construir. Vai haver uma rampa em 2 lanços, vai haver uma rampa que vai fazer a concordância entre a cota mais 7 que existe na estrutura atual e a cota mais 13 que existirá na estrutura que nós queremos construir agora. E pronto, basicamente é isto que tinha para partilhar convosco. Digo numa perspectiva muito de engenharia, mas naturalmente estou aberto a qualquer questão que queiram colocar, que possa ir, digamos, ser lateral ao tema engenharia que aqui vos trouxe. E mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade e muito obrigado pela oportunidade de partilhar convosco este projeto, que é um projeto interessante. Não falei de valores propositadamente, mas já agora para fechar, posso-vos dizer que o investimento é cerca de 130 milhões de euros. Portanto, é um investimento bastante significativo, o maior das últimas décadas, para não dizer um bocadinho mais, a nível nacional em obras portuárias. Muito obrigado. Muito obrigada pela exposição. Vamos então passar às perguntas. Se alguém tiver perguntas, estão mais do que à vontade para as colocar no chat ou no QIA. E eu gostava de falar aqui de um assunto que eu acho que é muito polémico e que já todos devemos ter temos ouvido falar na petição chamada Diz que Não ao Paredão, e a minha questão incide sobre se ela tem alguma razão de ser, e se as escolas de surf vão sofrer, e se estão a causar, se esta petição está a causar problemas relevantes em relação à obra. Ok, obrigado, Inês. Começando pelo princípio, naturalmente que todos os movimentos e todas as associações e todas as pessoas, de uma forma geral, são livres, naturalmente, de defenderem ou de se oporem a determinadas intervenções, nomeadamente intervenções de grande magnitude, como é o caso desta intervenção que nós aqui queremos fazer no Porto. Quanto às razões de ser, naturalmente que aquilo que é defendido pelo movimento Diga Não ao Paredão é opor-se naturalmente à construção desta estrutura, porque acredita que isso vai trazer malefícios para a Praia de Matosinhos. Nós tivemos, como acho que tive a oportunidade de explanar, o cuidado de fazer um conjunto bastante diversificado de ensaios, e se compararem, não é um momento naturalmente para fazermos essa avaliação, mas se compararem com outros estudos feitos ou com outros projetos desenvolvidos para autoridades portuárias, poucos são aqueles que foram tão detalhados quanto aqueles que nós desenvolvemos. Houve uma preocupação muito grande nossa de tentar avaliar desde já os eventuais impactos que pudessem surgir decorrentes desta obra, e por isso é que fizemos um estudo detalhado apenas para analisar a agitação marítima. Não temos aqui tempo para esmiuçar, como eu digo, essa análise. Naturalmente que vai haver uma redução da agitação na praia, mas há também aqui uma análise que nós fizemos multicritério. Aliás, a equipa que desenvolveu o estudo de impacto ambiental fez essa análise multicritério, que foi avaliar, por um lado, quem é que é o público-alvo, o maior público-alvo na praia. Nós temos, no fundo, 2 utilizações na praia: a prática balnear e a prática dos desportos desportivos. Não é? Os desportos de ondas, normalmente, os desportos de deslize, como são tipicamente referidos, são e têm uma atividade bastante intensa na praia. Sendo que, naturalmente, nós também sabemos que a praia, tal e qual como está hoje, tem aquelas condições de abrigo e tem ondas muito mais pequenas do que Lessa, por exemplo, porque tem exatamente a proteção do Porto de Leixões. Se não existe o Porto de Leixões, não havia aquelas condições, porque as ondas que ali têm são ondas essencialmente de difração, portanto, ondas que rodam em torno do molho existente e, portanto, permitem ter ali uma onda relativamente certinha, que tem boas condições para a prática do surf. Dizer o quê? Dizer que com o quebra-mar, naturalmente que essas ondas vão se alterar, vai haver uma redução dessa agitação marítima, sendo que, em termos genéricos e da avaliação que fizemos e que os nossos consultores fizeram das condições da praia, os níveis de surf que vão ser mais atingidos vão ser os níveis mais elevados. Ou seja, para quem faz surf a um nível profissional, vamos dizer assim, okay?
vai sofrer mais essa redução. Estamos a falar de reduções que poderão andar entre os 15% e 40%, vamos imaginar, em média, andará na casa dos 20% a 30% de redução da agitação marítima. E, portanto, principalmente na zona mais central da praia, na zona sul continuará um bocadinho mais exposta, na zona mais a norte da praia já hoje a agitação é muito pequenina. Eu tenho aqui alguns gráficos, depois se quiserem posso partilhar. Não a trazia para esta apresentação, mas tenho-as aqui também algumas informações sobre o assunto e posso partilhar para dizer o quê? Para dizer essencialmente isto. Quando nós olhamos para o verão, que é essencialmente a altura, eu sei que a praia é utilizada hoje, diria 11 vezes por ano, se calhar o 12, mas a verdade é que grande parte da utilização é feita por escolas. Essas escolas estão preocupadas com os níveis iniciados. Para os níveis iniciados, estas reduções não são muito significativas em termos de variação da cota. Ou seja, quando nós analisamos uma redução de 30%, se fosse uma onda de 2 metros, era muito significativo. Mas as ondas que nós temos na praia de Matosinhos não são desta ordem de grandeza, pelo menos na maior parte dos dias e particularmente em grande parte da praia. Tirando a zona encostada ao edifício transparente, as ondas, e temos essa análise feita nos últimos 30 anos, em termos de modelo numérico. Estamos a falar, por exemplo, no verão, na zona mais a norte da praia, estamos a falar de ondas que têm, em média, 8, 12 centímetros. Portanto, são coisas deste género que estamos a falar. Claro que na zona central andará na casa dos 30, 35. Portanto, mas para dizer o quê? Que na faixa entre o meio metro, vamos dizer assim, entre o meio metro e 1 metro, esse impacto não será tão significativo. E, portanto, aquilo que é a nossa opinião, baseada naturalmente nos estudos que foram desenvolvidos, é que esse impacto para as escolas não será relevante. Nós sabemos até, e as escolas também reconhecem, é aliás conhecimento comum, que no verão há muita necessidade de muitas vezes pegar nos alunos das escolas e ter que os deslocar para outras praias a norte, porque de facto não há condições suficientes para fazer surf aqui na praia de Matosinhos, porque de facto a atenuação que ela já tem hoje já é significativa, vamos reduzir mais um bocadinho, é verdade, mas a gama da variação, à partida, é a nossa expectativa, não terá grande expressão nas associações. Ainda assim, está previsto, e nós próprios temos promovido isso, está previsto um estudo de acompanhamento de toda esta evolução, ou seja, nós estamos em franca, digamos, proximidade com as associações de escolas, com cada uma das escolas que operam ali na praia, e estamos a fazer um acompanhamento pré, durante e pós-obra. Okay? Temos a Universidade Católica que está a trabalhar connosco, a desenvolver um estudo socioeconómico, que não só vai olhar para os registros de agitação que nós vamos recolhendo, vai olhar também para os indicadores económicos da atividade local, quer nas escolas de surf, quer em toda a economia que gravita em torno do surf, e portanto vamos analisar isto de forma ponderada, naturalmente ao longo do tempo, e cá estaremos nós, se houver essa necessidade, para fazer as compensações e criar condições, se assim conseguirmos, para mitigar e para compensar o que eventualmente venha a ser encontrado. Agora, é importante também dizer o seguinte, estes impactos foram naturalmente analisados em termos de impacto ambiental. Ou seja, todas as obras têm impactos positivos e impactos negativos. Não há obras perfeitas, aliás, não há medidas perfeitas, tudo o que nós fazemos na vida tem sempre coisas boas e coisas más, e as decisões também assim acontece. E, portanto, o que acontece aqui neste em particular é que nós temos aqui uma infraestrutura portuária com um valor enorme em termos nacionais. Para terem uma ideia, estamos a falar num impacto indireto de cerca de 7% do PIB nacional. Okay? A nível regional, se olhamos só para a Zona Norte, esse valor é bastante superior, anda na casa entre os 15% e 17%. Portanto, são valores, de facto, com uma expressão muito significativa. E o que nós queremos não é propriamente que o Porto cresça. O que nós queremos é garantir que o Porto não decresce. Se nós não respondermos a estes desafios, e os desafios são a frota mundial está a ficar maior, e, portanto, se nós não criarmos condições para que o Porto se mantenha, digamos assim, nas preferências da cadeia logística que transporta bens para o país, nós corremos o risco do Porto ser abandonado, e isso tem um impacto muito superior ao impacto que nós podemos criar na atividade, particularmente dos desportos de deslize, associada a esta intervenção na praia. Okay? De qualquer forma, dizer também, e é algo que eu gosto também de dizer, a APDL sempre teve uma proximidade grande com as escolas de surf, e há escolas de surf que, inclusive, hoje e sempre estiveram, digamos, instaladas em instalações nossas, e nós vamos continuar com essa promoção. Nós, por exemplo, temos em curso um conjunto de estudos a analisar outras hipóteses de criação de condições para surf na área metropolitana. Portanto, nós estamos a acompanhar o processo, vamos acompanhá-lo naturalmente com proximidade, e temos reuniões periódicas também com as associações de surf, com as escolas e com os funcionários, com toda a gente que opera no Porto, porque nós queremos de facto que a obra seja feita,
queremos que a obra traga valor para a região, ok? E queremos acompanhar e perceber, de facto, quais são os impactos que a obra vai criando ao longo do tempo e tentar atuar em tempo. Ou seja, sempre que haja algum problema que seja preciso resolver, resolvê-lo na hora. E é isso que temos feito com a proximidade que temos procurado garantir. Agora, dizer só aqui uma coisa importante, que isto não tem a ver com o movimento de Diga Não ao Perdão, tem a ver com as fake news que muitas vezes gravitam à volta de tudo, não é? E particularmente nesta obra, como sabem, também houve aqui muitas fake news que foram lançadas. Uma dizia, por exemplo, que a qualidade da água ia descer drasticamente na Praia de Matosinhos, o que é falso, não é? Provamos isso nos estudos, refizemos novos estudos, o próprio município do Porto desenvolveu os seus próprios estudos e também veio corroborar essa mesma ideia. Portanto, é importante perceber que não há nenhum impacto na qualidade da água motivada por esta obra, ok? Inclusive temos em curso também outras iniciativas a nível até com a comunidade e com os municípios para desenvolver e para melhorar algumas questões aqui na região, associadas a algumas descargas que existem na Praia de Matosinhos e que queremos evitar e queremos mitigar. E, portanto, dizer que a PDL está naturalmente preocupada e alerta para todas as situações, está sensível para o tema das escolas de surf, não está, digamos, de forma consciente preocupada com isso nesta fase, porque acha sinceramente que não vai haver um impacto muito significativo na atividade, mas naturalmente percebemos a preocupação das escolas. Esta mudança vai introduzir alterações e essas alterações podem ter impactos. Vamos acompanhá-los e cá estaremos nós para, digamos, para assumir as nossas responsabilidades se elas assim existirem. Espero ter respondido, Inês. Sim, obrigada. A desinformação é muito grande também, como podemos ver. Essa questão da qualidade da água, que eu acho que é importantíssima, é de facto uma informação que anda aí a circular e que não tem razão de ser. E acho que é bom esclarecer estas coisas. Temos uma pergunta do Tiago Ribeiro, no bate-papo. O Tiago pergunta se na paragem do primeiro inverno estão a pensar construir parcialmente a totalidade da secção transversal da primeira secção ou só o núcleo de proteção temporária? A ideia, se tudo correr bem, portanto, o planeamento que está neste momento em execução prevê que a construção seja feita continuamente, digamos assim, não agora, ok? Não agora, já não teremos tempo neste inverno de construir nada do quebra-mar. Isto não vai acontecer este ano, vai ser só apenas do inverno de 22 para 23, ok? Em que nós vamos começar, como eu disse, na próxima primavera, começaremos em força com a dragagem de rocha e aí sim começaremos a construir o núcleo. E se tudo correr bem, o objetivo é construir toda a extensão do quebra-mar, okay? Toda a extensão do quebra-mar, e protegendo-a naturalmente não será para proteger integralmente com as duas camadas, porque não há tempo para o fazermos, portanto vai ser uma construção parcial, protegendo naturalmente o lado de Barlamar de forma integral. É isso que está neste momento em cima da mesa. É importante dizer, em resposta ao Tiago, que percebo que será alguém da área, que tem alguma noção de como é que estas obras se desenvolvem, dizer que naturalmente que estas obras marítimas são obras que têm uma imprevisibilidade grande, ou seja, depende muito de quando é que vai começar a primavera, isto é, quando é que o mar de inverno vai passar na primavera de 22, né? Quando é que nós conseguimos arrancar e, portanto, isso pode condicionar eventualmente algumas alterações de planeamento, mas a ideia base, aquilo que está em cima da mesa neste momento, é de facto avançar nesta perspectiva. Certo. O Tiago tem mais algumas perguntas. Ele pergunta se vão receber botão pronto de um fornecedor da região ou se vão ter uma central de betão no estaleiro da obra. Portanto, esta obra tem vários estaleiros, ok? Portanto, nós temos, a zona de pré-fabricação será fora aqui desta área que nós estamos aqui a ver. Ou seja, os blocos antiferro vão chegar aqui à frente da obra já prontos, ok? Portanto, ao contrário do que, por exemplo, acontece com os tetraptos, né, que vemos aqui na imagem de fundo, eles são pré-fabricados exatamente, não sei se veem o meu rato, mas eles são pré-fabricados aqui numa eira, aqui na zona da curva do molho. Os antiferros não há espaço aqui suficiente para o fazer aqui e, portanto, nós vamos desenvolver toda a construção, toda a pré-fabricação dos blocos, o que está previsto é que todo esse desenvolvimento seja feito numa zona recuada, digamos assim, de retaguarda da área portuária, para depois fazer o transporte para a frente da obra já pronto. Não será tão pronto, serão centrais que serão instaladas, como eu digo, na zona de retaguarda da obra,
que irão produzir esses blocos e depois transportá-los aqui para a zona de colocação. E como é que se vai obter o betão com estas densidades? Só com agregados mais densos? Basicamente, aquilo que está previsto é utilizar inertes de alta densidade. Nós, em Portugal, temos um fornecedor, temos minas em Moncorvo que têm hematites, portanto, as hematites têm uma densidade bastante elevada e, portanto, com essa composição será possível atingir o peso volúmico desejado destes blocos, que são os tais 32 kg por metro cúbico de valor-massa e 27,2 nos outros blocos do tronco. Ok. Última pergunta, pelo menos para já. O terminal de navios cisteiros situado mais perto da cabeça do molho existente continuará a funcionar? Isso é uma pergunta difícil de responder. Não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista operacional. Não é? Como é público, não é? A refinaria da Galp está a ser encerrada, não é? E, portanto, haverá naturalmente alguns ajustes em termos de operação portuária, naquilo que tem a ver com o transporte destes granéis líquidos. No entanto, é importante perceber que, apesar da refinaria, e agora estou a falar de algo que não é nosso, não é a APDL, é naturalmente a Galp, que tem essa gestão e pode ser diferente daquela que eu estou agora aqui a transmitir, mas aquilo, pelo menos a informação que eu disponho, é de que se manterá o armazenamento na zona da refinaria e, portanto, haverá na mesma a necessidade, pelo menos para já, de transportar produtos que vêm da refinaria de Sines para aqui para Leixões, não é? E fazer esse armazenamento nos tanques que existem na área da refinaria. E, portanto, vai continuar a existir, pelo menos para já, transporte de hidrocarbonetos, de vários tipos de produtos, aromáticos, etc., para a refinaria. Aquilo que, de facto, vai deixar de existir é a refinação. Com isso, naturalmente, poderá e existirá certamente a inativação da monoboia que também existe em frente à refinaria. E pronto, em relação ao posto A, aquilo que eu posso dizer é ele, para já, não há nenhum plano para desmantelar o posto A, até porque o posto A tem valências importantes em termos de operação para a Galp, e, portanto, ele vai se manter, certamente que vai ser impactado, vai ser reduzida a sua atividade por estes efeitos que acabei de dizer, ou seja, se a refinaria vai deixar de existir, naturalmente vai haver aqui também uma redução na operação associada à refinação dos produtos que até agora operavam aqui. Pronto. Acho que já não há mais questões. Há muitas mensagens de agradecimento e de parabéns que eu gostava de reforçar. Obrigada pela disponibilidade. Obrigada a todos os que estão a ouvir e a todos os que vão ouvir mais tarde na gravação. Gostava de informar que amanhã temos o engenheiro Pedro Pacheco a falar sobre soluções tecnológicas inovadoras na construção de pontes, às 18 horas. Espero que possam ouvir. Muito obrigada. Obrigado, Inês, pela oportunidade e muito obrigado a todos por estarem presentes e o resto bom dia. Muito obrigado. Bom, Inês, despeço-me então, não é? Posso despedir já? Vamos Sim. para a pauta sala? Não. Terminamos? Sim. Obrigada. Ok, muito obrigado. Sim, até à próxima. Adeus. Até à próxima. Obrigado. Muito obrigada.